Olá, pessoal. Meu nome é Gleison Capistrano. Sou doutorando em ensino pela Rede Nordeste de Ensino Renoem, no Polo IFCE. Em parceria entre o Centro de Referência em Educação à Distância, o CREAD, e o Grupo de Pesquisa em Inovação de Recursos Didáticos para Usos Educacionais e Tecnológicos, o GREPET, estamos promovendo mais uma entrevista da série Educação e Inclusão. A nossa entrevistada de hoje é a professora Alessandra Silva Xavier, professora e fundadora do curso de Psicologia da UES, com o tema Educação, Inclusão e Psicologia. Olá, professora. Olá, Agnes, bom estar aqui com você, né? Obrigada pela temática, pelo convite. Desejo que seja uma forma de contribuição para quem nos assiste, para poder pensar nesses temas que são tão relevantes e necessários, né, para a prática pedagógica. Professora, vamos começar falando da sua caminhada profissional. Nos conte um pouco sobre a senhora. Tá. Eu me formei em psicologia pela UFC em 94. Fiz algumas especializações em psicanálise, em psicopedagogia, fiz um mestrado em educação, também pela Federal, e um doutorado em psicologia clínica pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, né? E nesse período, né, eu fiz concurso para professora da Universidade Estadual do Ceará. Quando eu entrei, a gente não tinha curso de psicologia, a gente só tinha, né, as disciplinas de psicologia. E aí eu fiz parte da comissão do grupo de professores que começou a criar o projeto de criação do curso, e a gente conseguiu criar o curso de psicologia em 2007. Então, sou uma das professoras fundadoras do curso de psicologia da UES, que desde então, né, minhas pesquisas vão em torno da questão da educação, da saúde mental, da psicanálise, da questão da arte, e principalmente, né, nos últimos 25 anos, que é o tema que levou a minha tese de doutorado, que é a questão da prevenção do suicídio entre adolescentes. Nos conte um pouco sobre esse tema tão importante, né, que é a saúde mental, o trabalho do psicólogo. Eu sou professor de ciências, né, nas escolas públicas. Como isso pode ser abordado? Isso é maravilhoso, porque, assim, na verdade, a questão da saúde mental, Gleice, ela é uma questão que ela envolve todo mundo. Quem diz assim, eu não trabalho com saúde mental. Se você trabalha com gente, você tem que trabalhar com saúde mental, porque a saúde mental, ela envolve a possibilidade da gente se tornar quem a gente é. A saúde mental é o que diz da capacidade da gente usar os nossos recursos internos, da gente se apropriar da nossa humanidade, da gente se tornar sujeito, da gente integrar as nossas emoções, da gente poder pensar, da gente poder lidar com a realidade, da gente ser capaz de amar, da gente ser capaz de trabalhar, da gente ser capaz de criar, da gente ser capaz de brincar, da gente ser capaz de se relacionar com a natureza, da gente se posicionar de uma forma ética, da gente entender a importância do coletivo, da dimensão da justiça social, da gente ser capaz de ter empatia, da gente ser capaz de não estar centrado apenas na gente mesmo, da gente ter uma compreensão sobre a questão ecológica. Então, a saúde mental, ela envolve a possibilidade de alguém ficar confortável em ser quem se é. Então, a educação é um dos aspectos prioritários nisso, né? A educação que a gente fala numa perspectiva de uma educação de formação humana, não é aquela ideia de educação mercadológica ou de simplesmente acumulação de conteúdos. É uma educação que ela ajuda o ser humano a se apropriar do mundo, a se apropriar da sua história, a tomar posse de quem se é, a poder lidar com a sua realidade, a poder compreender as diversas áreas do conhecimento e a se posicionar como um sujeito no mundo. Então, é indissociável a gente entender a importância, né, da educação, da formação humana e as contribuições disso para a saúde mental. Então, quando a gente diz assim, como é que a saúde mental ela pode estar em pauta dentro da escola? Em tudo, em tudo. Né? Quais são os temas que eu trabalho na minha disciplina? Eu posso trabalhar temas para mostrar o efeito das desigualdades, eu posso trabalhar gráficos para mostrar, né, quem são as pessoas que sofrem mais violências
nesse país, no Estado, quando a gente discute a importância do que a gente chama os determinantes sociais das doenças, a gente consegue entender que muitos dos transtornos mentais, muitos dos casos relacionados ao sofrimento psíquico, têm uma relação com as desigualdades sociais, tem relação com as situações de violência, tem relações com situações de opressão. Quando a gente pega o campo dos adolescentes, tem relação com situações de bullying, tem relações com situação como o racismo estrutural, tem relações com homofobia, tem dificuldade, tem relação com a dificuldade da gente lidar com temas como a questão das relações interpessoais, da sexualidade, das intolerâncias, dos conflitos familiares, as pressões que incidem sobre os adolescentes em relação ao Enem, a falta de perspectiva de trabalho, as dificuldades de relacionamento interpessoal entre os professores e alunos, entre os próprios professores. Então, infelizmente, o ambiente educativo é inúmeras vezes um dos espaços mais adoecedores da nossa saúde mental. E isso para toda a comunidade escolar. Então, adoece professor, adoece aluno, adoece funcionário, porque muitas das ações que deveriam fazer parte do contexto educativo não fazem. Então, em que medida a gente tem um ambiente onde a gente conversa, um ambiente empático, um ambiente de respeito, um ambiente onde as grandes temáticas humanas elas são problematizadas, onde é um ambiente de solidariedade, onde é um ambiente que a gente verdadeiramente se posiciona, enfrenta homofobia, onde a gente enfrenta racismo, onde a gente traz para as nossas disciplinas uma articulação com a dimensão humana, onde a gente faz projetos de forma interdisciplinares, onde a gente discute as grandes temáticas humanas que a gente precisa ter espaço para pensar em que medida a escola me oferece recursos para eu lidar com os grandes dramas e dilemas do processo de crescimento, do processo de desenvolvimento, como lidar com os desafios de saber se eu sou amado, de saber se eu pertenço a esse grupo, como é que eu posso fazer as escolhas adequadas para a minha vida, como é que eu posso me posicionar enquanto um sujeito crítico e político. Então, como é que eu, enquanto professor, eu estou comprometido com a minha própria saúde, eu estou comprometido com a saúde dos meus adolescentes, eu incentivo, né, práticas de esporte, eu incentivo práticas de autocuidado, as minhas aulas, elas têm um respeito pelo outro, as minhas estratégias avaliativas, elas são momentos de aprendizagem, ou são momentos de tortura, de sofrimento, os meus conteúdos, eles estão conectados com a realidade, aquilo que eu discuto em sala de aula oferece uma possibilidade de ser integrada à vida daquela pessoa, né? Eu trabalho com ciências, as ciências ajudam esse sujeito a se perceber enquanto um ser integral, enquanto um ser biológico, conectado com a dimensão social, com a dimensão emocional, com a dimensão política. Eu entendo os efeitos da minha vida sobre o meu corpo, eu consigo ter experiências de amor e de cuidado com o meu corpo, eu consigo ter uma visão integral de quem eu sou, ou a minha visão de homem ela é fragmentada, ela é esquartejada, eu vou vendo pedaços das coisas, eu vou vendo pedaços dos sistemas e eu não consigo integrar isso dentro de uma perspectiva de vida, dentro de uma dimensão de saúde. Eu articulo física com matemática, com história, com geografia, com educação física, com literatura, ou os conhecimentos são vistos de forma esfacelada e que não contribui para essa apropriação do mundo, né, essa apropriação de si. Incrível, professora. Tudo que a senhora falou é altamente pertinente ao nosso mundo hoje, né? Como é o seu trabalho, como a senhora tem feito? Eu vejo, eu queria até divulgar depois aqui no nosso canal, links onde a senhora tem trabalhado, né, em várias mídias, jornais, temas relevantes. Nos fale dos seus últimos trabalhos sobre essas temáticas. Tá certo, com imenso prazer. A gente tem um núcleo, né, que é o NUSCA, um projeto de extensão no curso de psicologia, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre a Saúde da Criança e do Adolescente, e a gente tem, ao longo desses anos, desenvolvido uma série de políticas e de atividades e projetos no campo das políticas públicas. A gente, em 2019, desenvolveu um projeto com a Secretaria de Educação chamado Guardiões da Vida nas Escolas,
onde a gente trabalhou com 15 escolas da rede estadual num projeto piloto, onde nós envolvemos 500 adolescentes, um projeto grande com 23 alunos do curso de psicologia, e a gente durante um ano estava semanalmente com grupos de adolescentes nessas escolas, o mesmo grupo durante um ano, porque o cuidado ele tem que ser contínuo. E durante um ano a gente trabalhava todos esses temas: racismo, esperança, ansiedade, depressão, manejo de emoção, fortalecimento das relações familiares, estratégias de comunicação. E aí a gente viu que durante um ano, o que é que a gente conseguiu? No primeiro mês a gente já bloqueou 67 tentativas de suicídio. Ao longo desse ano, a gente teve fortalecimento de vínculos, a gente teve aumento de esperança, a gente teve melhora das notas desses adolescentes, a gente teve diminuição de situações de indisciplina. Paralelo a esse grupo, a gente trabalhou com formação de 50 profissionais e gestores dessas 15 escolas. Eu era responsável por uma formação com essa equipe. A gente fez articulação com o Grêmio, a gente trabalhou com arte, a gente trabalhou com a equipe de saúde do território, de assistência social. Depois desse projeto, a gente desenvolveu, né, eu sempre trabalho no campo do fortalecimento das políticas públicas. Durante a pandemia, a gente realizou a primeira formação interprofissional, né, aqui no país, que foi aqui no estado. A gente, em parceria com a Unicef, com a Associação dos Prefeitos do Estado, a gente conseguiu 120 municípios, aí eram 3 representantes por município, um da área de assistência social, um da área da educação e outro da área da saúde. E aí, durante 6 meses, nós nos reuníamos toda quarta-feira para discutir temáticas pertinentes à saúde mental do adolescente, para tentarmos ter essa visão integrada e podermos desenvolver projetos intersetoriais consistentes. Foi uma experiência belíssima. Depois disso, desenvolvi um projeto com o Unicef Brasil, onde a gente trabalhou com 2.500 municípios na construção de um fluxo de saúde mental para adolescentes. Isso também culminou com um material, são 86 páginas, é disponível de forma gratuita, onde a gente elaborou 10 situações mais prevalentes, digamos assim, relacionadas à saúde mental de adolescente: racismo, tentativa de suicídio, uso abusivo de álcool, outras drogas, dificuldade de aprendizagem, depressão, dificuldades nas relações interpessoais, e a gente elaborou um pequeno manual com algumas sugestões em relação aos cuidados, ao que fazer diante, né, de uma situação como essa, como manejar, que questões pensar. Então, é um material também disponível gratuitamente. Em relação àquele outro projeto, Guardiões da Vida, nós elaboramos, junto com os adolescentes, um livreto de cuidado emocional, que são 60, 70 páginas, a gente está até revisando para lançar uma nova edição, também gratuito, com material, né, para ser trabalhado junto com os adolescentes, envolvendo essas temáticas. Há uns 2 anos eu também ajudei, né, participei de um projeto que está aí disponível também gratuito para todo mundo, que é um projeto da Fiocruz e da UnaSUS, que é um curso de aperfeiçoamento online em saúde mental da criança e do adolescente. Esse curso, já tivemos mais de 30.000 pessoas que fizeram esse curso, é um curso totalmente online. Você fez? Você gostou? Pois é, eu fui a consultora técnica desse material, né? Um material excelente, tem casos complexos, tem um material didático, tem vídeo, então, e a pessoa faz no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. Você se inscreve lá, né? Na UnaSUS é gratuito, tem um certificado, então é um material muito importante. Paralelo a isso também. A carga horária é muito boa. Pois é, porque, né, a ideia era essa: construir um material. Os professores que elaboraram os módulos são professores de referência, de estudos, né, extremamente qualificados no país, com a discussão sempre muito consistente e, ao mesmo tempo, de fácil acesso, e com ideias muito interessantes de serem colocadas em prática. E aí eu também tenho feito parte da Comissão Intersetorial de Prevenção ao Suicídio. A gente tem trabalhado construção de fluxo, construção de políticas públicas, e desde 2017 eu integro também um projeto do Ministério Público do Estado do Ceará,
que se chama Vidas Preservadas. E dentro desse projeto, a gente trabalha tanto com orientações para políticas públicas relacionadas à prevenção do suicídio, à saúde mental de crianças e adolescentes e adultos também. A gente realiza algumas formações, como Guardiões da Vida, que é uma formação aberta para todas as pessoas, para entenderem sobre algumas questões relacionadas à saúde mental, os mitos que envolvem as questões, né, relacionadas à conduta suicida, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode ajudar nos espaços de trabalho, de educação, de saúde, como é que a gente pode pensar, né, uma cidade, como é que a gente pode pensar os espaços institucionais que sejam mais acolhedores, que sejam, né, mais cuidadosos em relação ao sofrimento e o desenvolvimento de estratégias protetivas na vida. Aí eu realizo essa formação, tanto Guardiões da Vida nas escolas, quanto Guardiões da Vida que é voltado para toda a população. Realizo também uma outra formação que é para lideranças religiosas. A gente já fez 3 cursos para lideranças religiosas, de como as lideranças podem ajudar nas questões relacionadas à saúde mental e à prevenção do suicídio. Nós temos realizado também Guardiões da Vida para jornalistas, para segurança pública, para gestores, para prefeitos. Então, a gente tem feito uma série de ações, né, e voltados para tentar ampliar o conhecimento, ampliar os estudos, ampliar as pesquisas, mas principalmente ampliar as intervenções. Durante a pandemia, nós também oferecemos rodas de conversa online para os adolescentes. A gente conseguiu fazer mais de 100 grupos, né, com a parceria com os alunos do curso de Psicologia e Serviço Social da UES. Então, cada grupo tinha 5 rodas de conversa online. Então, nós conseguimos construir mais de 100 grupos, oferecendo para o Ceará, Piauí e Maranhão, né? Que também tínhamos cursos para os profissionais desses estados. E, atualmente, eu tenho também escrito semanalmente uma coluna, toda segunda-feira, para o Jornal Diário do Nordeste. É gratuito toda segunda-feira, e quem quiser ler todas, fica lá também no site do Diário do Nordeste. E às segundas-feiras eu também participo ao vivo do programa da TV Diário, que é Conexão Verdinha, onde eu discuto, né, com os jornalistas, a Elisiane Corrêa e o Sávio Manfredin, o tema que eu escrevi na coluna. Então, a gente vai tentando disseminar, levar um pouco de reflexão, de conhecimento sobre essa temática de saúde mental e, ao mesmo tempo, tentando fortalecimento de políticas públicas na área. Professora, eu sou suspeito em falar em saúde mental porque eu tento desenvolver esse tema desesperadamente na minha sala de aula. Eu acredito que eu dou aula já há algum tempo e eu queria que a senhora me confirmasse com a sua sugestão e opinião que após a pandemia, apesar de muitos dizerem que ela já acabou, que não tem mais pandemia, mas os efeitos da pandemia ainda podem ser sentidos na sala de aula, na sociedade, no ambiente familiar. Fale um pouco sobre essa questão da pandemia e dos seus efeitos pós-pandemia. Importantíssimo. Olha, muitos dos estudos e pesquisas sobre saúde mental ainda estão sendo feitos, mas a gente tem como se basear, por exemplo, nos estudos da China, quando eles tiveram uma epidemia, né, de questões respiratórias há alguns anos, e eles identificaram, né, que os efeitos do luto prolongado, eles estavam presentes nos profissionais de saúde por até 10 anos. Né? Então, o que é que a gente tem? A pandemia, enquanto, né, a questão da Covid, né, dos sintomas, da contaminação, arrefeceu, né? Não existe mais, né? Embora a gente tenha, às vezes, ainda alguns surtos sazonais. Mas os efeitos psicológicos, os efeitos para a saúde mental, a gente vai ter isso perdurando ainda, eu diria, pelos próximos 20 anos, porque vão ser efeitos ainda transgeracionais. Vejam só, a gente tem isso em diversos níveis. A gente tem os efeitos nos profissionais de saúde, que foram para a linha de frente, que
saíram dessa pandemia com depressão, com uso abusivo de álcool, outras drogas, com ansiedade, né, com transtorno de estresse pós-traumático, com quadros muito graves e que vão precisar de muito tempo para poderem ser cuidados. Os professores que tiveram de uma hora para outra, né, se adaptar a um modelo online, porque nem era educação à distância, porque a educação à distância ela tem toda uma metodologia própria, específica, então não era educação à distância, era aulas online, que os professores, muitos nem dominavam os recursos tecnológicos, né, e era dentro da casa, dentro da sua dinâmica familiar, muito sem uma estrutura para isso, né, tendo que conciliar o estudo dos próprios filhos, enquanto dava aula, enfim, com situações de estresse, né? Muito difícil, muito complicada. Então, tem essa comunidade escolar que já era sofrida, já estava adoecida antes da pandemia, que depois da pandemia volta como se nada tivesse acontecido, porque não houve nenhum projeto, nenhuma proposta para cuidar desses profissionais da educação, pelo que viveram nesse período traumático, pandêmico, né, o impacto da sua vida, não houve nenhum projeto, né, de cuidados em relação a isso, e também, imensamente grave, os adolescentes e as crianças. As crianças e os adolescentes, eles ficaram privados do contato com outras crianças. E isso, numa janela de desenvolvimento, que essas habilidades emocionais e físicas, elas precisam do outro para se desenvolver. Então, muitas vezes a gente observa hoje criança de 15, 16, adolescente de 15, 16, se comportando como se tivesse 11, 12, porque ficou faltando esse período de desenvolvimento com a contribuição do outro, com a contribuição. Crianças que ficaram, às vezes, em apartamentos muito pequenos, sem condições de desenvolver a parte psicomotora, sem condições de desenvolver aspectos outros comportamentais e de interação que vão ser necessários para a aprendizagem, vão ser necessários para o seu desenvolvimento, e que isso agora que vai precisar ser de alguma forma recuperado. Sem falar naqueles que tiveram perdas de familiares, que não puderam fazer os rituais de luto, os rituais de despedida, naqueles que estão com sequelas de Covid, sejam sequelas respiratórias, sequelas neurológicas, sequelas de saúde de uma forma geral. Então, a gente tem um grande aspecto de luto, uma grande dimensão de perdas que não foram ainda adequadamente elaboradas, e a gente sabe que lutos e perdas são as grandes questões para qualquer ser humano que tem uma relação direta com quadros de transtorno de ansiedade, com quadros depressivos, com quadros de uso abusivo de álcool, outras drogas, e que lutos e perdas fazem parte da vida psíquica de crianças e de adolescentes e de todos nós, e que quando a gente não tem a condição de poder falar, de poder elaborar, quando a gente não tem o suporte social ou familiar do Estado para poder lidar com isso, a gente passa a ter dificuldades muito grandes ao longo de toda a vida. Por isso que chama tanta atenção a necessidade agora do fortalecimento e de investimentos, tanto na rede de atenção à saúde, quanto na rede de atenção psicossocial, e nos projetos de saúde mental que envolvam a prática educativa. Professor, a senhora falou em rede de cuidados, né? Geralmente, para um efeito ser duradouro, ela deve ser trabalhada em uma rede e de longo prazo. Então, deve haver um planejamento intersetorial para que possa ser efetivo de várias frentes, né? Fale um pouco sobre isso. Perfeito, Gleison. Isso é até uma questão epistemológica. Não dá para a gente oferecer uma resposta para um problema complexo que ele seja rápido, que ele seja pontual. Para um problema complexo, a solução ela tem que ser em rede, né? Ela tem que ser em rede que abranja questões interprofissionais, que abranja questões intersetoriais e, o mais importante, que tenha continuidade das políticas públicas. Uma das coisas muito importantes das políticas públicas é a necessidade de continuidade, a necessidade de investimento e de monitoramento. Quando a gente tem projetos apenas pontuais, assim, vamos fazer um projeto de saúde mental de
2 horas, é uma palestra, é um negócio aqui, é uma coisa. Isso não tem o efeito que a gente precisa. Um cuidado, uma política pública, ela tem que ser transversal, ela tem que ser contínua, ela tem que ser consistente. E aí, qual é a política de saúde mental que nós temos hoje para a educação? Qual é a política de saúde mental que nós temos hoje para os adolescentes? Qual é a política de saúde mental que nós temos hoje para a comunidade escolar? Para os professores, para os funcionários, quais são as ações, e eu não estou falando de ações pontuais, eu estou falando de ações consistentes, de ações contínuas, de ações que tenham um planejamento, que tenham um segmento, que aconteçam durante toda a prática pedagógica e com continuidade, né, por diversos anos. Então, essas questões precisam ser levadas a sério. A gente precisa ter esse planejamento junto com a comunidade escolar, junto com os adolescentes, junto com a família, junto com os funcionários, para construir, né, políticas que sejam adequadas à realidade de cada território, mas que ofereçam possibilidades de cuidados para todos esses sujeitos, né, que só se tornarão confortáveis consigo se tiverem essa retaguarda. Professora Alessandra, no ambiente escolar, né, dentro da sala de aula, o que os professores, heróis da educação, podem fazer para falar de saúde mental de uma forma efetiva? Isso é importantíssimo. A primeira coisa, a gente precisa ver os alunos. A gente precisa se interessar por eles. Muitas vezes é difícil quando a gente tem 300, 400 alunos, mas de alguma forma a gente pode criar estratégias, usar tecnologia, né, trabalhos em grupos, para de alguma maneira ver quem são aquelas pessoas e quais são as demandas daqueles sujeitos que a gente pode contribuir com a nossa prática educativa, né? A gente não deve reforçar preconceitos, a gente deve enfrentar os preconceitos, a gente tem que ter uma postura antirracista, a gente tem que ter uma postura né, homofóbica, antitransfóbica, a gente tem que trabalhar pela questão da possibilidade da empatia, da compreensão, do diálogo, né, para ver como é que aquelas ferramentas podem ajudar aquele sujeito para ir para o mundo, não colocar jamais piadinha, respeitar o aluno, entender, né, de onde vem aquele aluno, em que território está situado, mas para isso eu preciso ser alguém que cuide da minha saúde mental, eu não tenho como perceber o outro, nem cuidar da saúde mental do outro, se eu tiver uma prática embrutecida na minha vida. Então, é muito importante que os professores fiquem atentos, né, aos cuidados consigo. Como é que está a sua higiene de sono? Como é que está a sua qualidade de alimentação? Né? Você está se alimentando bem? Você está fazendo uso abusivo de álcool, outras drogas? Está tomando café demais? Está trabalhando demais? Não está tendo período de descanso? Está mantendo sua rede de apoio? Tem momentos com seus amigos? Tem momentos de lazer? Tem práticas esportivas? Tem atividades culturais inseridas na sua vida? Tem atividades junto à natureza, tem momentos adequados de descanso, o que é que você está consumindo enquanto conhecimento? Está com muito tempo só em redes sociais? Está passando muito tempo em internet? Ou está com tempo para trocas presenciais, para trocas juntos? Seu trabalho é algo que faz você se sentir vivo, que faz você se sentir bem? Ou o trabalho está com a sobrecarga, onde você já está começando a apresentar sinais de burnout que precisam de um outro cuidado? Você está com atenção à sua vida emocional? Você tem cuidado das suas questões? Você vê as suas potências? Você cuida das suas dores? Você tem amizade? Como é que estão os seus vínculos afetivos, íntimos, né? Você está com tempo para valorizar isso? Então, são algumas das questões importantes da gente olhar para a gente e da gente olhar, né, para garantir isso também para os outros. Professora, eu lamento esse limite de tempo que nós temos de meia hora de entrevistas, mas eu acho que merecemos a parte 2. Futuramente, por favor, volte, né, para conversarmos, porque eu acho o tempo muito pequeno. Por favor, nesses últimos minutos, a senhora tem esse momento para agradecimentos, para quem a senhora quiser direcionar os seus agradecimentos, por favor.
Eu quero agradecer a você pela gentileza do convite, pelo empenho para criar um projeto tão interessante que possa levar discussões tão pertinentes. Eu quero agradecer àqueles que fazem as comunidades educativas, né, e que estão de uma forma intensa, de uma forma tão consistente, né, se dedicam com afinco para transformar o mundo de uma forma mais justa e contribuir com a educação de tantos. Eu quero agradecer à minha universidade, ao meu curso, né, e a todos que têm contribuído para a gente poder implementar as práticas de saúde mental, Unicef, a APDEMS, Ministério Público, né, e a US, que, afinal de contas, a universidade tem um lugar importante em tudo isso. Então, também foi minha alma mater, né? Também me formei lá. Fiz vários Corra. Professor, depois mande os seus links, né, para a gente divulgar aqui seu trabalho e as instituições e o que nós pudermos para contribuir. Muito Agradeço imensamente. E se precisarem de alguns dos materiais que eu citei, é só entrar em contato que eu envio logo para você disponibilizar para quem quiser. Sim, vamos colocar na descrição do vídeo. Professora, muito obrigado e agradeço a sua presença e até mais, até a nossa próxima entrevista. Um abraço. Outro, Gleison. Muito obrigada.